Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que incomoda a maioria da população mundial, né? Porque realmente é uma doença, como a gente diz, e quando a gente fala doença, reverbera mal, né? Doença, ninguém gosta de doença. Todo mundo pensa em saúde, saúde, saúde. E por que as doenças vêm? Nós vamos falar sobre isso e sobre a principal delas, no meu ponto de vista. Cada um tem o seu. Nós vamos falar sobre o entendimento que a gente precisa ter sobre o câncer, essa doença que corrói a humanidade ao longo de não sei quanto tempo, nós vamos saber hoje, e que continua, e infelizmente, eu não sei se é alguma coisa inerente à criação, mas vamos entender isso pela medicina, pela espiritualidade e por outros ângulos. E para isso, ninguém melhor que o doutor Luiz Alberto da Silveira, oncologista há não sei quantas décadas, vamos saber agora também. E aí, doutor Luiz Alberto Silveira, muito bom tê-lo conosco aqui. Como é que você está? Como é que o senhor está? Muito obrigado, Patunas, mais uma vez. Sinto-me diferenciado e deferenciado pelo seu gentil convite para conversarmos sobre um assunto que é de extrema importância para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, e que envolve aspectos complexos e aspectos simples. Se os aspectos simples fossem observados, os complexos não estariam tão presentes na nossa sociedade. E os aspectos simples, que diz respeito às doenças, aos agravos à saúde, não somente às doenças, mas o acidente de trânsito, a criminalidade e assim por diante, eles dizem respeito ao estilo de vida de uma sociedade, estilo de vida individual, estilo de vida em família, na escola, no trabalho, né? Então, a percepção do nosso estilo de vida é que vai determinar o nosso destino, porque são comportamentos que nos permitem prevenir estes agravos, prevenir doenças. E nós temos esse compromisso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que você me dá de poder conversar consigo e conversar com todos que estão nos ouvindo e cumprimentá-los com carinho, porque cada um de nós deixa um legado, né? Todos e cada um deixam um legado. Você sabe, Patunas, cerca de 120 bilhões de pessoas passaram pela Terra até hoje. Esse é um número alcançável, viu? Pelo Google. Hoje nós somos em torno de 8 bilhões e pouco, quase 9 bilhões de pessoas. E nós somos consequência do que estes 120 bilhões deixaram para nós, né? Com suas lutas, com seu conhecimento, com sua pesquisa, com suas vivências, com suas experiências. Eles nos deixaram um legado e nós temos o compromisso de deixar também um legado para aqueles que vão nos suceder. E poder conversar sobre o câncer, que é o nosso objeto hoje do bate-papo, é muito importante, não somente do ponto de vista da doença em si, de como ela se comporta, a questão da metástase, os sintomas, os sinais, mas trabalhar mais as causas. Porque o que nós fazemos, Patunas, para a maioria das doenças, é tratar a consequência. Nós não tratamos a causa, não é? Nós saímos da faculdade, eu saí da faculdade de medicina preparado para tratar a doença. Eu diria, até sem causar polêmica, que o nosso Ministério da Saúde é o Ministério da Doença. Nossas secretarias da saúde são secretarias da doença. E por que eu digo isso? Porque mais de 70% dos recursos são destinados para assistência, para exames, para cirurgias, para os leitos hospitalares, para os laboratórios. Isso é para tratar a doença. Isso não é para fazer saúde. Saúde é diferente de doença, né? E saúde diz respeito ao estilo de vida. E hoje tem sido cada vez mais valorizado, identificado a importância da medicina do estilo de vida. E ela envolve comportamentos. Esses comportamentos é que vão gerar ou não riscos, não somente da doença propriamente dita, mas da infelicidade ou da felicidade, do sucesso ou do insucesso,
tudo depende do nosso comportamento, da nossa consciência e do nosso conhecimento, né? O saudoso Mário Quintana, um poeta gaúcho, dizia que o livro não muda o mundo, o livro muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Exatamente. Então, eu vou parafrasear Mário Quintana e vou dizer: o conhecimento não muda o mundo. Parece um paradoxo isso, né? Mas o conhecimento muda as pessoas. E as pessoas é que mudam o mundo. Não adianta você ter conhecimento e não fazer deste conhecimento um instrumento para melhoramento da sua vida pessoal, da sua vida em família, da sua vida em sociedade, né? Então, é interessante, lembrei-me agora, que eu citei Mário Quintana, o Pequeno Príncipe, Exupéry, tinha uma frase de que as pessoas que passam por nós, elas não nos deixam sós. Elas deixam um pouco de si e levam um pouco de nós, Com né? certeza. Aliás, essa frase está na parede lá no nosso belo aeroporto Ercílio-Luz. Luz, Essa frase é. Então, o estilo de vida é que tem gerado a maior parte das agruras, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista psíquico, e nós estamos entrando num momento assim complexo, em que a inteligência artificial está cada vez mais ocupando nossas vidas e sendo importante, né, desse processo de comunicação, mas que, de alguma forma, há que se preocupar com a desumanização desse processo de inteligência artificial, não é? Hoje você fala ao telefone com um robô, você vai em tudo quanto é lugar, é um robô, e o que se observa, os ingleses chamam de apodrecimento cerebral, de brain rot. É, é, as pessoas clicam no Google ou ChatGPT ou outra plataforma e passam a ter informação. E se sentem doutores tendo uma informação rápida de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Ninguém mais aprofunda, ou pelo menos uma boa exato. parte não aprofunda, e aí o conhecimento deixa a desejar, porque nós vivemos uma vida acelerada, né? Extremamente acelerada, e parece que a informação é fundamental, e você não aprofunda essa informação gerando o conhecimento. Então, o câncer, eu diria que câncer, a partir deste preâmbulo, o câncer é a tristeza das células. Essa é É uma mesmo. definição mais romântica, a tristeza das células. Nós Bom, temos, Patuna, nós temos no nosso corpo cerca de 30 trilhões de células. Células que, dos diferentes órgãos e sistemas, têm uma função primordial para manter a homeostasia, o equilíbrio interno do nosso corpo. No mesmo momento, nosso corpo, veja, nós temos 40 trilhões de vírus, bactérias, fungos, micro-organismos. sim, Nós temos mais micro-organismos no nosso corpo do que células normais, né? E eles predominam basicamente no aparelho digestivo, né? No cólon, sobretudo. E veja que, mesmo com essa quantidade superior de micro-organismos, né, há um equilíbrio no nosso corpo. Há um equilíbrio porque leis naturais sendo observadas, o equilíbrio se mantém. Quando, por alguma forma, de alguma forma, nós alteramos as leis naturais que diz respeito ao nosso corpo, que diz respeito ao meio ambiente, que diz respeito à nossa espiritualidade, à nossa religiosidade, né? Na hora que nós exageramos nessas percepções ou cometemos equívocos em relação a estas observações, sobrevém desequilíbrio. Então, a doença, de modo geral, resulta de um desequilíbrio nas leis naturais que regem o nosso corpo, que está em homeostasia, está em equilíbrio interno. Não é? Nós convivemos com esses fungos, vírus, bactérias, sim, sem sentir a presença deles. Mas se nós nos alimentarmos mal, se nós não praticarmos atividade física adequada, né, se nós não tivermos bons relacionamentos, se nós não reduzirmos o nível de estresse, né, se nós não tivermos propósito de vida, nós desequilibramos estas leis naturais. Aí desequilibramos os aspectos químicos, físicos e biológicos. E aí começa a haver a agressão por vírus, por bactérias, por energia física e radiação solar,
né, substâncias químicas, aditivos, pesticidas, etc., e sobrevém o desequilíbrio. E isso gera a doença, dentre elas o câncer. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, bem encaixar. Está falando de alimentação. O senhor sabe, o doutor sabe que eu tenho uma filha nutricionista, né? Sim, E ela é trabalhou comigo na clínica, muito isso, competente. nutricionista oncológica. E Isso. a gente vê, a gente percebe, os, o organismo ele não consegue se adaptar, doutor Luiz Alberto, à alimentação errada que a gente faz. Eu fui fumante quase 40 anos, né? Sim, Eu sei que meus pulmões, meus alvéolos e todas as outras partes envolvidas nessa questão do tabagismo, eles vão se adequando, vão trabalhando para se adaptar àquela intoxicação diária, né? Isso sim. aí, como é que fica essas, todos esses micro-organismos que o doutor falou que estão dentro da gente, como é que eles sentem essas agressões que o senhor falou agora há pouco? Sabe, para tudo há um limite. O limite é as agressões vão causando transtornos e nosso sistema imunológico extremamente competente, ele consegue manter o equilíbrio apesar das agressões. Quando eu falo, por exemplo, que o câncer é a tristeza das células, significa o seguinte, que as substâncias químicas, agentes físicos ou biológicos que agridem a célula tenta se defender de alguma forma, utilizando inclusive mecanismos imunológicos. Quando essa agressão é contínua, persistente, por tempo prolongado, a Hum, célula lança um outro mecanismo para se defender, que é se multiplicar. Veja que, por exemplo, no meio, nos mares, nós temos uma infinidade de pequenos peixes em comparação com os grandes peixes, né? Com os verdade. mamíferos, baleias. Por quê? Porque os pequenos têm que estar em grande número para poder resolver o problema alimentar do grande. Então, toda vez que há uma multiplicação exagerada, isso é sinal de que é um mecanismo de defesa. Quando nós temos uma infecção, o que acontece? Nossos glóbulos brancos proliferam, então nós temos uma leucocitose. É o sistema imunológico promovendo, através de substâncias químicas, uma reação sanguínea, gerando a aproximação dos leucócitos, dos glóbulos brancos, para nos defender. Então, você vai ver lá no hemograma, no exame de sangue, os leucócitos aumentados quando a pessoa tem uma infecção. Então, Sim. esse aumento em tudo, como eu falei agora no meio marítimo, ele tem uma razão de ser, é um mecanismo de defesa, né? Olha, está com uma infecção no sangue. Não, o que está acontecendo é o seguinte, os leucócitos aumentaram porque há uma agressão, essa agressão gerou a defesa. Então, se você fuma durante muitos anos, você está agredindo, depende da quantidade de cigarro, depende do tempo que você fuma, né? Sim. Você está, de alguma forma, agredindo, sobretudo, o seu aparelho respiratório, e não somente o aparelho respiratório. Câncer de colo uterino, por exemplo, tem a ver com fumo, podemos conversar sobre isso. Mas, na medida que você começa a agredir, essas células tentam se defender. Elas fazem a inflamação, fazem a bronquite, eventualmente até uma pneumonia química, né? Essa inflamação é um mecanismo de defesa, aumenta a leucócito, é um mecanismo de defesa. Ora, se você persiste com essa inflamação, esse mecanismo de defesa vai, de alguma forma, gerando transtornos locais. E aí começa a se instalar alterações nos brônquios, dos alvéolos pulmonares, que antes eram reversíveis, mas na medida em que a agressão continua, e continua por muito tempo, e muitas vezes por dia, né, muito cigarro por dia, num dado momento começa a aparecer transtornos locais irreversíveis. Então, no começo é uma bronquite em decorrência do tabagismo. Essa bronquite vai se acentuando, o organismo tenta se livrar, o organismo sempre tenta promover um equilíbrio, né? Vai se acentuando, vai mantendo, a pessoa não para, transforma-se em enfisema. Quando se transforma no enfisema, já não tem mais retorno. Não tem mais retorno, já vira uma área cicatricial. Mas aí a pessoa continua fumando. Aí essas células que agora estão alteradas, elas começam a se multiplicar ainda agora dentro do próprio pulmão para se defender. A multiplicação é um mecanismo de defesa. Ela começa a se multiplicar para se defender. E essa multiplicação desordenada, desorganizada por conta de uma agressão continuada, nós chamamos de malignização da célula, consequentemente, o aparecimento do câncer. Então, é uma consequência, de um modo geral, dependendo da agressividade do agente,
que pode ser rápida ou pode ser muito demorada. Né? Existem mecanismos, substâncias agressivas à célula que promovem alterações rapidamente. Então, se você trabalha você tem uma determinada função em que você sofre irradiação diária, Opa, né? Você não se protege contra a irradiação, né? Um serviço de raio-x, assim por diante, e isso mais rapidamente aparece a alteração. Agora, tudo depende da quantidade, do tempo de uso, do seu sistema imunológico, se ele é bom ou não, se o seu mecanismo de defesa é bom ou não, mas é consequência, é tudo consequência, né? Uma vez, permita-me contar rapidamente, até anedótico, claro, fica à vontade. o, o Jô Soares estava entrevistando um grande pneumologista, Dr. Mário Rigato, gaúcho, um dos homens mais elegantes e com conhecimento que eu tive contato e conheci. E o Jô Soares entrevistava o Dr. Mário Rigato, e que o Dr. Mário Rigato falava sobre estilo de vida, a importância da alimentação, atividade física, relacionamentos, propósitos, né? Num dado momento, diz o Jô Soares: mas, doutor Mário, o senhor me perdoe, a tartaruga não faz nada disso e vive 400 anos. Aí o doutor Mário respondeu: pois é, Jô. Certa feita eu fazia uma palestra e uma pessoa da plateia me disse a mesma coisa. Ele disse: puxa vida, acabou a minha palestra. Mas eu pensei e respondi: imaginem se a tartaruga fizesse atividade física. É verdade. Ela viveria 800 anos, né? Então, Boa. hoje, trabalhar o estilo de vida é extremamente importante. É mudar uma consciência, sabe, Patunas? A nossa consciência ainda é sobre doença. Nós temos aqui no nosso país, eu tenho um filho que mora em Montreal, no Canadá, lá, com a Patrícia, a esposa dele, que é uma psicóloga, e tem 2 netinhas lá. Então, eu tenho passado cerca de 3 a 4 meses por ano lá, né, no Bacana. Canadá e Montreal, há mais ou menos 20 anos faço isso. E observo bem a característica daquela coletividade e a nossa. Em cada esquina, Patuna, nós temos uma farmácia. É É mesmo? incrível. Observe, nós temos uma farmácia em cada esquina. Nós fazemos automedicação. Nós usamos medicamento consultando o vizinho. Ah, você teve essa dor? Ah, vou usar o remédio que você usou para ver se melhora. Isso, Né? incrível. Incrível. Então, em cada esquina tem uma farmácia. E nós estamos. A medicina promoveu um avanço importante, né? Eu me lembro quando eu voltei da Holanda, aqui em Florianópolis, havia começado, estava começando o ultrassom. Então, Hum, a minha primeira filha, minha filha, a Gabriele, quando a minha esposa estava esperando a Gabriele, a gente não sabia qual era o sexo, se era menino, se era menina, porque era só raio-x, e só podia fazer raio-x no finalzinho, para não afetar o feto, né? isso. Então, estava começando o ultrassom. Hoje nós temos ressonância, temos Tudo. tomografia, temos PET, temos uma evolução em 50 anos incrível, não é? Então, tudo muito acelerado. Só que está tudo muito voltado para assistência, para a doença. Não, há que se ter uma nova consciência para poder melhorar, para aumentar a nossa sobrevida. Nós temos uma expectativa de vida. Aqui em Santa Catarina, nossa expectativa de vida é em torno de 80 anos. É a melhor expectativa de vida do país. Não é? Nós temos, por exemplo, Florianópolis, cerca de 500, 560, quase 600 mil habitantes, nós temos 83 centenários, pessoas com 100 anos ou Puxa, mais. É, a segunda cidade que tem um número grande de centenários é Joinville, que tem uma população maior que a nossa. Só eles lá têm 49 centenários. Então, isso diz respeito à qualidade de vida, à medicina do estilo de vida, diz respeito não somente à pessoa e seus comportamentos, diz respeito também à cidade, né? O quão cosmopolita ela é, o quão aconchegante ela é, o cuidado que as cidades têm que ter com os parques, com os jardins, né? Com as calçadas, com a mobilidade, com a valorização do idoso.
Então, a saúde ela depende não somente de aspectos individuais, mas de aspectos coletivos e de políticas públicas, né? E as políticas públicas ainda têm sido muito por conta da assistência, não da prevenção, né? Não da Verdade. prevenção. Então, a promoção e proteção da saúde, ela fica em segundo plano, porque o tratamento, o diagnóstico, ele é o primeiro, em primeiro lugar. Então, hoje, um governo se manifesta politicamente, se sente feliz porque criou leitos em UTI, porque aumentou o número de hospitais, porque instalou equipamentos. Isso é para fazer o quê? Para tratar doença Doença. Doença. que é necessário ter, mas é necessário equilibrar com a prevenção, com a medicina primária, né? Que é afastar os fatores de risco. Nós até fazemos alguma coisa. Quando você atravessa uma rua, você olha para um lado e para o outro. Você está fazendo uma prevenção para não ser atropelado, né? Então, se nós começarmos a aprender mais sobre promoção da saúde, prevenção, uma nova consciência sobre saúde, seguramente nós teremos menos câncer. Vamos nos ater ao câncer, que é o nosso bate-papo. Olha, eu atendi, hoje eu tenho contabilizado cerca de 70 mil pacientes, né? Isto, você imagina, né? A quantidade de receitas, de prescrições que eu fiz Nossa. durante a minha vida profissional. Isso significa que eu tratei a consequência esses anos todos, né? Durante toda a minha vida profissional, eu desenvolvi pequenos programas de televisão, dava palestras, tudo falando sobre prevenção do câncer. Antitabagismo, participei, nós tivemos um resultado no Brasil maravilhoso no programa antitabagismo. Eu vejo que eu estive na Holanda, né, foi onde eu fiz uma pós-graduação, e vou ao Canadá, eles fumam muito lá. Nós estamos fumando muito menos aqui no Brasil. Isso porque deu certo um programa antitabagismo, né? Isso, eu lembro, o Ziraldo fazia umas figuras na época, né? Fumar é patético, aparecia nos maços de cigarro, ainda aparece, pessoas, né? Isso fez com que houvesse uma redução significativa do tabagismo. Então, o Brasil teve sucesso nisso. Nós temos que desenvolver mais e mais atividades conscienciais, de modo a fazer com que as pessoas eh, percebam o seu estilo de vida, percebam aquilo que elas estão fazendo de mal a elas mesmas, que gera como consequência doença de todos os tipos, né? Câncer não é uma doença só, são mais de 200 doenças, e dependendo um câncer de pele não dá para comparar com um câncer de pulmão. Um câncer de pulmão não se compara com um câncer de estômago, assim por diante. Cada qual tem peculiaridade. Existem tumores mais agressivos, malignos, né? Tumor maligno, câncer é a mesma coisa. Tumores mais agressivos, tumores menos agressivos. Depende do grau de agressão que a célula sofre. Quando a célula sofre uma agressão continuada por muito tempo, uma agressão intensa, esta célula se altera mais. Quando ela se altera mais para se defender, ela se multiplica mais. E essa multiplicação faz com que a doença rapidamente, a célula entre na corrente sanguínea e se espalhe para outros órgãos, né? Então, tudo depende do grau de malignidade, depende da localização do câncer, depende da imunidade da pessoa para se defender deste câncer e assim por diante. Eu Doutor, sou um falador, né? Se eu continuar falando, eu não dou chance de não, você mas é isso, perguntar. nossa. Tem que ficar falando há 3 dias aqui ou mais aqui. O senhor tem experiência, uma longa vida, 70 mil pacientes. Ele deve ter um histórico, uma estatística fantástica, e viveu Sim, isso. O sem médico dúvida. vive isso, porque ele está lá com os exames, está olhando os exames. Não Sim, interessa se ele prescreve, ele tem que olhar aquilo, né? Ele vai sim. olhar e vai ver. Então dá para fazer, nossa, dá para fazer uma enciclopédia sobre isso. É, Eu quero entrar numa questão. Nem todo câncer é maligno. Existe câncer benigno e câncer maligno, porque a sim, gente tem a ideia do câncer como um troço, uma coisa destrutiva, acabou. A parte psicológica que todo mundo sabe, da aceitação, da revolta, essas coisas todas, né? sim. Quando o doutor dava um diagnóstico de câncer, não sei de que forma, né? Tem um jeito de passar isso aí para o paciente também, né? Que às vezes você pode matar o paciente dizendo que ele está com câncer, É, daí é se verdade. desespera.
Então, como é que é essa questão do benigno, do maligno, do desenvolvimento? Qual que é o mais agressivo, menos agressivo? O porquê dessa agressividade? O porquê da metástase? Me dá uma... Eu sei que o assunto é muito profundo, mas me dá Sei. uma Bom, síntese sobre isso. então é o seguinte: toda vez que você usar a palavra câncer, você está falando de uma doença maligna. Não existe Opa, câncer benigno. pronto. Câncer por si só já é maligno, né? Outra denominação que se dá é neoplasia, um novo tecido, neoplasia benigna ou neoplasia maligna. Então, as neoplasias, por exemplo, uma verruga comum é uma neoplasia benigna, né? Agora, uma lesão cancerígena na pele é uma neoplasia maligna. Câncer é sempre maligno. Tá. Agora, o câncer, ele, como falei, ele decorre da agressão que a célula sofre. Por exemplo, um câncer de pele, de um modo geral, é por agressão decorrente de agentes físicos, excesso de raio-x, excesso de raio solar, né? Uma pessoa de pele clara que tome muito raio solar tem muito mais risco de desenvolver o câncer do que uma pessoa de pele escura. Porque a pele escura tem melanina. A melanina protege contra o raio solar. A pele clara não tem tanta melanina. E aí o raio solar agride mais essa célula e, como eu lhe falei no começo, ela, para se defender, começa a se multiplicar, Pronto. né? E na hora que ela se multiplica, essa multiplicação inicialmente é de caráter benigno, mas a agressão continua, ela vai se malignizando. Aí a célula não tem mais controle, a multiplicação é continuada. Então, o câncer é uma multiplicação exagerada, desequilibrada das células, né? Por exemplo, você tem uma verruga, há uma multiplicação celular, mas não é desequilibrada, não é exagerada. Há um dado momento que a verruga para de crescer. Mas quando essa célula se maligniza, transforma-se num câncer ou numa neoplasia maligna, essa célula não para mais de se multiplicar. E se nada for feito e a pessoa não vir a falecer, ela vira um tumor só. O senhor Só que falou ela... agora de verruga, Pois uma não. coisa muito comum hoje, né? Tudo Sim, bem. sim. Aí dizem que a gente tem que acompanhar a verruga através de um dermato, essas coisas todas, né? E se a verruga começar, a gente deve se preocupar se ela mudar de cor, né? Primeira coisa. Um câncer, vamos dizer, um melanoma, a verruga é melanoma, não é ou não? Não, não, não. Não, Verruga, de não, tá modo bom. geral, existem as verrugas de causa virótica, o próprio vírus, Sim. Então, né? ela cresce, você tem que. Ela cresce. Ela cresce até um certo ponto. Ela não cresce continuadamente e ela é localizada por ser Então, um ela pode estar tecido. doente nesse tamanho aqui. Ela pode ser um câncer, vamos dizer. Não, não. E, Quando essas células começam a sofrer uma agressão continuada e isso. duradoura, aí sim elas podem se transformar num câncer. Aí não para de se multiplicar, né? Ela continua se Consequentemente, a multiplicando. verruga vai crescer. É. Visualmente, ela Não, vai. não é comum uma Não verruga se transformar. necessariamente. Não é comum uma verruga se transformar em câncer. Não é Tá. comum, porque as causas das verrugas são variadas. O comum é a célula normal da nossa pele, né? Ela sofrer transformação e causar o chamado câncer epidermoide, ou aquelas pintas que a gente tem mais escuras, Isso, né? Aqueles isso. névoos, aqueles sinais que têm um acúmulo de melanina, por isso são mais escuros. Quando essas células dessas pintas, desses sinais escuros, começam a se multiplicar exageradamente, transformando-se num câncer, aí nós temos o melanoma, que é o melanoma maligno, né? Ok. Melanoma nada mais é do que a multiplicação continuada, exagerada dessas células chamadas melanófilos. Esses melanócitos, eles se multiplicam pela ação do raio solar. Num dado momento, a multiplicação, a transformação é tão intensa que vira essa célula não tem mais controle e começa a se multiplicar sem parar. E como ela é um dos tumores mais malignos que tem, é o melanoma cutâneo, né? Ele dissemina rapidamente e tem uma certa facilidade de aparecer no cérebro. Então, faz metástase cerebral, o melanoma. Então, é uma das doenças mais malignas que tem. Então, todas as pessoas que tiverem sinais cutâneos pigmentados, em que a borda desses sinais começa a se modificar, começa a crescer, começa a coçar, a fisgar, é um sinal de alarme. E Opa. é conveniente retirar antes que essas células entrem na corrente sanguínea, se transformem em melanoma,
entre na corrente sanguínea e dirijam-se a outros locais do corpo, né? Então, verruga é uma lesão benigna, pode ter até origem virótica, não é comum as verrugas sofrerem malignização. Agora, as células normais da pele, por ação de substâncias químicas e, sobretudo, de radiação, elas podem sofrer malignização, entrar num processo de multiplicação descontrolado e se transformar num câncer, que aí sim teremos uma doença maligna, né? Então, tudo isto, esses fatores cancerígenos, eles existem vários tipos de fatores cancerígenos, químicos, físicos, biológicos, né? Olha, para você ter uma ideia, é uma informação que eu acho que é importante para todos ouvirem. Se você toma raio-x em excesso, o raio-x, se você recebe raio-x em excesso, o raio-x ele não sai do seu corpo. Exato, Então, por acumula. exemplo, ó, quer ver um exemplo? Uma pessoa, uma senhora, uma jovem, ou uma pessoa adulta, que fica meio neurótica, achando que pode ter um câncer de mama e resolve fazer mamografia todo mês, né? Se ela quiser fazer todo mês, se ela tiver recurso, ela consegue. Só que ela está recebendo raio-x na mama todo mês. Então, a mamografia pode ser um agente causador de câncer de mama. Sem Por dúvida. quê? É uma utilização indevida, regular, continuada, sem necessidade. Então, quando você vai examinar a mama, a mamografia é extremamente importante, vai ter que ser criteriosa, tem que ter indicação. Às vezes, aquela mama, o melhor não é a mamografia, o melhor é ultrassonografia. Às vezes, não é mamografia nem ultrassonografia, o melhor é a ressonância. Então, há todo um critério para se indicar este ou aquele exame. E se a pessoa, e hoje, como a gente tem uma farmácia em cada esquina, a gente também tem serviço de radiologia em tudo quanto é lugar, se a pessoa quiser e tem recurso, ela pode fazer mamografia todo dia, né, sem saber Só que, que está irradiando o seu corpo, só que tem porque o o preço, né? raio-x ele não sai do corpo. E vai chegar um momento que a irradiação naquele local em que é feito o raio-x, ela é tão intensa, porque ela é continuada, que aquela célula começa a se multiplicar para se defender. E aí começa a aparecer a neoplasia. Doutor Luiz Alberto, me diz aí, dá uma ideia do que é essa incidência do raio-x. Eu, por exemplo, por causa de fumar, eu fumava muito, eu tive muita broncopneumonia, pneumonia, eu tive pneumotórax, eu sou um survivor, eu sou um sobrevivente, Sim, né? Porque eu sim, vou te contar, o cigarro me fumava. Então, sim, eu recebi muito raio-x, né, vamos dizer. sim. Como é que fica essa questão do... Bom, Existe um limite, de acordo com cada sim, corpo? sim, sim, sim. O raio-x que você recebeu está no seu corpo, ele não sai do seu Sim. corpo, sabe? Então, este local que você recebeu o raio-x já tem uma intensidade de radiação. Se por algum motivo você começa a ser submetido a novos exames radiográficos neste mesmo local, que já tem raio retido, aí pode Ele desenvolver é alteração. localizado? Ele é localizado? Não. Quando você faz raio-x, você faz um raio-x de pulmão, você faz um raio-x de Sim. crânio, um raio-x do braço, você não faz raio-x de corpo inteiro, né? Então, você pode fazer um PET-CT, que é do corpo inteiro, mas aí não é raio-x. Me Então, expressei mal. Eu digo, aquele local que recebeu o raio-x, mamografia é raio-x. Mamografia é raio-x. Tomografia computadorizada é raio-x, sabe? Então, quando você recebe raio-x, tomografia, mamografia, raio-x simples, você está recebendo raio-x. Aquele local, ele suporta até um certo ponto a irradiação. o Se raio-x você, fica localizado? Essa que é a no minha pergunta. local em que foi feita a chapa, vamos chamar assim Ah, para você então tá. entender. O local Aí, onde é feita a chapa, né? olha, A gente chama chapa antigamente, hoje a tomografia já não fala em chapa, né? não tem Então, chapa dos pulmões, né? o local em que foi feita a chapa do pulmão, a chapa da cabeça, o povo conhece, né? Aquele local recebeu radiação. Só que a célula, isso foi estudado, pesquisado e verificou-se que até um certo limite, essas células suportam muito bem, sem problema nenhum. E são exames que permitiram a gente ter essa sobrevida que nós temos hoje, não é? Eu lembro quando eu comecei a medicina, em 1973, a expectativa de vida de olhar uma pessoa de 50 anos era uma pessoa idosa, velha. Verdade. Hoje nós temos aqui em Santa Catarina 80 anos de expectativa de vida, já temos centenários, não é? Então, uma pessoa que faz a mesma coisa, é igual a mamografia, que é raio-x, uma pessoa que se submete a raio-x sem controle, por indicação inadequada,
no mesmo local, naquele Olha aí, local, recebendo uma irradiação continuada, essa célula vai reagir. falta de informação. O É povo, a consciência. população não tem informação, doutor Luiz. Não, é consciência, é consciência. Isso é estilo de vida, isso é consciência, isso é educação pública, sabe? Isto é prevenção primária. Olha, a prevenção primária é afastar o fator de risco. Isso é prevenção primária. A prevenção secundária é fazer diagnóstico. A prevenção terciária é tratamento. A prevenção quaternária é cuidar para não ter excesso de tratamento. E a Olha aí. prevenção quinquenária é tratar de quem trata, é cuidar de quem trata. Né? Você vê, na Covid morreram muitos médicos, muitos profissionais de saúde, né? Tem que ser cuidados também. Essa é a prevenção quinquenária. Então, na prevenção primária, né, a medicina primária, a medicina de saúde pública, é afastar os fatores de risco, fatores químicos, fatores físicos, fatores biológicos. Né? Na alimentação, por exemplo, ultraprocessados, corantes, os pesticidas, os aditivos, isso tudo tem um limite que a célula suporta. Mas se esse limite é ultrapassado, a célula começa a se multiplicar, né? Aí aparecem os tumores de estômago, os tumores de cólon, né? Os tumores por onde está havendo a agressão. Então, é uma consciência sobre o que não fazer, né? O que não fazer para não ficar doente. Porque hoje a gente procura serviço de saúde quando dói, É verdade. né? Quando dói. Então, quando o problema já existe. Né? Olha, esses anos todos que eu atendo, desde 1973, eu atendo câncer, né? Nesses anos todos, continua havendo uma percentagem alta de doença em estadio 3 e 4. Estadio 1 e 2, a gente fala em cura, que a doença ainda é localizada. No estadio 3 e 4, a doença já não é mais localizada. E É aí quando o paciente procura o médico, geralmente, é né? No quando estádio. procura. E mais de 60% dos pacientes procuram quando já tem doença em estádio 3 e 4. Por isso se gasta muito em quimioterapia, se gasta muito com cirurgias de grande porte, com radioterapia, porque a doença já é descoberta avançada, já foi descoberta em fase avançada. Obviamente que os tratamentos que se seguiram, eu lembro-me que quando comecei a oncologia, a cada 10 dias assinava um atestado de óbito, né? Putz, Atualmente, os oncologistas assinam atestado de óbito cada 6 meses, uma vez por ano. Houve um aumento de sobrevida fantástico com os tratamentos. A quimioterapia está sendo gradativamente substituída por tratamentos biológicos, né? A quimioterapia que, de modo geral, circula no corpo inteiro, que dá queda de glóbulo branco, glóbulo vermelho, anemia, queda de cabelo e tal, tal. Essa está sendo substituída. Em breve, nós não teremos mais quimioterapia. Seria tratamento-alvo, tratamento biológico, aquele que vai exatamente na célula doente, sabe? Então, está havendo uma transformação fantástica. Uma transformação às custas de uma evolução da medicina, do sim. conhecimento, da ciência, né? Mas é mais importante, Patunas, que essa evolução ocorra por conta da consciência sobre Consciência. saúde. Sobre Isso, saúde, claro, né? ué. Ó, se eu sei que cigarro dá câncer de pulmão, muito bem, mas eu vou fumar porque existe quimioterapia, existe radioterapia, existe cirurgia. Não faz sentido. Eu vou Claro, evitar o cigarro. Faz mais sentido, na é verdade. é Se eu sei verdade. que ultraprocessados podem causar alteração no meu tubo digestivo e desencadear aparecimento de câncer de cólon, por exemplo, que é um dos tumores altamente incidentes, não é? Então, eu sei que dá para operar o intestino, dá para fazer quimioterapia para o câncer de intestino, né? O câncer de reto dá para fazer radioterapia, mas não é melhor eu controlar a minha alimentação? Então, essa é a consciência. Essa é a consciência, não é? É você atuar naquilo que pode desencadear o agravo, e não atuar só no agravo. Obrigado à medicina que permitiu a gente ver mais. Obrigado, mas existe uma forma de viver mais sem precisar dessas coisas tão Exatamente, agressivas é isso, até, que não tenha é dúvida. o estilo de vida de cada um. Agora, nós sempre vamos ter as doenças. Hoje existem determinados agravos à saúde, doenças que de múltiplas causas, você não consegue evitar essas causas todas, não é? Então, vamos ter que ter tratamento e a medicina vai continuar evoluindo, sem dúvida, não é? Sem dúvida vai continuar evoluindo. Por quê? Porque a ciência evolui a partir da pergunta, ela não evolui a partir da resposta. Se você chega num determinado nível de resposta e ninguém perguntar mais nada, nada avança.
né? Por Claro. exemplo, eu descobri que a dipirona é boa para febre. Muito bem, dipirona é bom para febre. E ninguém fez mais pergunta nenhuma sobre isto. Ninguém perguntou, mas não tem outra substância? Não dá para identificar outra substância? Aí alguém fez a pergunta e descobriu o paracetamol. Se não houvesse pergunta, não descobriria o paracetamol. Então, a Claro, sim. ciência evolui a partir da pergunta. Então, É, por isso, as pessoas precisam aprender a fazer pergunta. Como é que nossos filhos pequeninos evoluem? É fazendo a pergunta, por quê? Por quê? Quantas vezes a é tua verdade. menina lá não fez por quê, pai? Por quê, pai? Não é? Nossos filhos fazem por quê? E aí nós vamos ensinando nossos filhos, não é? É verdade. Então, fazer pergunta permite avançar o conhecimento. Se você não lê, não estuda, não participa da reunião, não assiste o programa do Patunas, você não faz pergunta, porque você fica naquele conhecimento que está estabilizado, né? Naqueles estigmas eh, já vivenciados, aí você não avança. Então, uma nova consciência implica em fazer pergunta: o que é o estilo de vida? O sono, por exemplo, é extremamente importante o sono para melhorar a nossa imunidade, né, para combater a agressão que a gente faz a gente mesmo. Então, se você dorme bem, num ambiente escuro, escurecido, né, se você. Hoje a gente comete esses equívocos, né, todos nós cometemos. O ideal é você, meia hora, uma hora antes de dormir, desligar do celular e desligar da Ah, televisão. Isso é ideal, né? é, Tem pessoas que dormem vendo o celular, dormem vendo televisão e, é quer dizer, está verdade. sempre, né? Então, o sono é extremamente importante para a renovação imunológica, para renovar a energia, assim por diante, né? A alimentação precisa ser uma alimentação multicolorida. Ela não pode ser só cinza, É, né? Ela tem que ser multicolorida. não tem Ah, jeito, qual é o melhor alimento? É multicolorido, é verde, amarelo, vermelho na comida. Então é tomate, né? o Frutas, ser humano verduras. é difícil, é É, difícil. O ser humano é. é Mas tem mudar que aprender atitude. isso, porque nós temos possibilidade de viver até 150 anos. É só cuidar do estilo de vida. Então, o sono é importante. Relacionamentos, né? Bons relacionamentos, né? Que você possa ter uma conversa com amigos, com a família, que sejam proveitosas, né? Reduzir os atritos no máximo possível. Redução do estresse. Nós vivemos uma vida de extremo estresse. Olha, eu passei esse final de semana aqui no nosso município de Laguna, fui com a minha esposa, passei o final de semana lá, fui lá ver os botos, os golfinhos lá, os pescadores interagindo com os botos, o boto Sim, ajudando a pescaria, um negócio maravilhoso, fantástico. Fui até o Farol de Santa Marta, visitei aquela região muito bonita, a própria Laguna, toda a cidade histórica de Laguna. Não tinha essa coisa desenfreada de motoca o tempo todo, de carro acelerado, é as isso. pessoas falando alto. As pessoas falando alto. Você entra hoje em determinados ambientes, restaurante e tudo mais, as pessoas quase gritam na hora que estão almoçando, as pessoas não falam com calma, com É tranquilidade, né? exatamente isso. É. Então, e você vê, ó, depois da pandemia, por exemplo, todos esses jovens que usam as suas motos para levar alimento, levar medicamento, levar tudo, né? Isso não vai deixar de existir, parece que veio para ficar. Mas é tudo numa velocidade incrível, porque quanto mais rápido eles levam o alimento para a casa de uma pessoa, mais melhor eles são remunerados, porque eles podem levar duas, Exato. três Isso, vezes. exatamente. Então, nós estamos vivendo, meu genro é neurocirurgião. Toda semana ele está operando traumatismo de crânio de jovens que sofrem acidente com as motos, né? A gente Lamentavelmente. sente isso. Então, tem que haver uma certa racionalização. Geralmente são jovens, não é? Se eles levam um iFood e levam para casa de uma pessoa um só no dia, ele vai ganhar X. Se ele levar 10, vai ganhar 10x. Então, Claro. quanto mais ele levar, mais ele ganha. E o que é que ele faz para levar mais? Corre. Ele corre. Então, tem que haver um equilíbrio nisso aí. Muitos jovens estão hoje morrendo e sendo inutilizados por acidentes nas nossas Entendo. rodovias, né? O senhor falou dessas coisas todas, doutor, me trouxe a lembrança um livro que eu recomendei muito. Eu devo ter vendido assim da boca para fora, nem é meu, mas o doutor certamente deve ter conhecimento. A Doença como Caminho. É Sim, sim, escrito como, né, um livro fabuloso. Médicos, acho que um ou sim, dois médicos escreveram. sim, Eles, sim. eles pegaram aí a vivência deles, né? E quando É, eles iam diagnosticando os pacientes,
fazendo a anamnese, por ocasião da anamnese e tudo, eles percebiam que alguma coisa, tal, e foram adequando isso e tinha uma lógica incrível. Quem lê o livro vai perceber. O câncer. Dizem, doutor Luiz Alberto, que uma das coisas do câncer, a pior coisa é você sentir raiva, ódio, é um desencadeador de câncer. Quer dizer, isso aí não tem respaldo científico nenhum, mas aí eu quero Sim. entrar também, eu quero entrar na parte espiritual da questão também, né? Sim. Como é que o senhor vê isso, doutor, Bom, na sua larga bom, experiência? é. Olha, no livro, eu lancei um livro agora recente, eu estou participando do Floripa Amanhã, que é uma entidade aqui de Florianópolis que se preocupa com as coisas da cidade, sabe? São voluntários que se juntaram e atuam em diferentes áreas. E eu me aproximei do Floripa Amanhã para atuar nessa área de promoção e proteção da saúde. E lancei um livro fazem 10 dias, que é Floripa Mais 100. É tentar transformar Florianópolis numa zona azul. Zona azul, existem 6 zonas azuis no mundo, né, onde tem o maior número de centenários. Né? E Sim, Florianópolis é uma cidade cosmopolita, uma cidade bonita, aconchegante, com mares maravilhosos, praias maravilhosas, nossos morros, com um verde maravilhoso que a gente quase não olha e não sente e não vê. A gente olha e não vê, não é? Então, nós temos condições, e já tem estudos mostrando, por exemplo, que aqui em Florianópolis, a Lagoa da Conceição, o Córrego Grande, são regiões que pode ser zona azul. Zona azul onde tem maior número de pessoas atingindo 100 anos de idade, pelo estilo de vida delas, né? sei. Pessoas que se movimentam, pessoas que cuidam da alimentação, que têm bons relacionamentos, que têm um bom sono, assim por diante. Então, a questão da subjetividade humana causando ou não doença. A subjetividade aí entra a espiritualidade, religiosidade, essas coisas, né? Isso é subjetividade. A objetividade é tudo que eu falei até agora. Substância química, física, biológica, coisas objetivas. Agora, as coisas subjetivas, que são até mais importantes do que as coisas objetivas, que é o amor, que é a fraternidade, que é a atenção, que é o carinho, que é o perdão, que é a paz interior, né? Que é ter propósito na vida, saber por que a gente está aqui, o quanto a gente não pode ser luz para o outro, né? Abrindo caminhos, o quanto a bondade é importante na convivência das pessoas. Olha, você há pouco falou de que estas coisas subjetivas, essas coisas da espiritualidade não tem a ver com câncer. Tem a ver com câncer, sim. Tem a ver até, a ciência já identificou. Por exemplo, quando você vive muito estresse, né, quando você está emocionalmente alterado, você vive ansioso o tempo todo, angustiado o tempo todo, isso o organismo reage a isto. Nosso organismo Olha aí. entra em equilíbrio e ele reage. E ele reage através do cérebro atuando sobre a glândula suprarrenal. A suprarrenal, quando você está em estresse, há uma mensagem do cérebro, que está em estresse, para a glândula suprarrenal, e a glândula suprarrenal produz adrenalina, noradrenalina e cortisona, como um mecanismo de defesa. Por isso, uma pessoa estressada, angustiada, né, uma pessoa que vive acelerada, ela é hipertensa, ela tem mais problema cardíaco, assim por diante. Não é? Por quê? Porque ela produz muito adrenalina, noradrenalina e cortisona. Olha Adrenalina e aí. noradrenalina fecham os vasos sanguíneos. Então, o acelerado, ele tem hipertensão, porque essas substâncias produzidas pelo estresse, pela ansiedade, né, elas fazem os vasos sanguíneos se fecharem e gera hipertensão. Uma hipertensão continuada gera um problema cardíaco, por conta desses aspectos emocionais. Ora, Olha e só. o que é que faz a produção excessiva de cortisona? Por conta do estresse, por conta da ansiedade. A produção excessiva de cortisona baixa a imunidade. Então, toda pessoa que usa cortisona, ela tem uma imunidade diminuída. Ora, se a imunidade é diminuída, ela não consegue proteger a pessoa de agravos à saúde. Então, o estresse pode desencadear câncer por baixa de imunidade por conta da produção exagerada de cortisona. E Olha a só. cortisona aparece, então você vê uma coisa imaterial, que é o pensamento negativo, sabe? Uma coisa imaterial produz algo material. Então, eu estou estressado, é imaterial, não dá para medir estresse, não dá para pesar estresse, né? Exame laboratório, é difícil medir, né? Muito bem. Isto que é imaterial gera algo material, que é adrenalina, noradrenalina e cortisona. Isso dá para medir.
Então, numa pessoa estressada, você tira o sangue, está lá a adrenalina aumentada. Se está aumentada, geralmente a pressão também é aumentada, né? O coração já está lutando no mecanismo de hipertensão. Então, as coisas espirituais, as coisas ligadas à subjetividade humana, produzem alteração orgânica. Então, a não matéria pode produzir a matéria. A Então, não matéria. o que o senhor acha? Porque muitas pessoas, e o tempo que eu trabalhei em grupos espíritas, né, com cura mediúnica, essas coisas, em local Sim, kardecista, sim. a gente tinha como norma, não, como conhecimento, porque se faz uma anamnese também lá, o que a pessoa está sentindo, para orientar o tratamento. E percebia-se que 80% das doenças, a somatização no corpo físico, eram de origem emocional. Como é que o senhor vê isso, doutor? Eu sei que o senhor tem uma mente aberta, né? E não é só científico ali. O senhor acredita, está dizendo uma boa parte agora, né? Que isso aí influencia muito. Mas acredita que esse percentual é tão alto mesmo? Olha, Batuna, eu sou kardecista, sou um palestrante. Sou um Sim, palestrante há 40 anos, não é? sim, Então, aquilo que eu acabei de falar a você, de que a não matéria pode produzir a matéria, né? Então, se você tem um desequilíbrio continuado do ponto de vista da percepção da razão de ser da vida, né? Que nós chegamos neste planeta opacos, e na medida em que vamos progredindo pelo conhecimento, pela percepção, pela reflexão, nós vamos adquirindo um certo brilho. E quando isso. esse brilho é acentuado, porque você aprendeu muito, seja com as dores, seja com as alegrias, você aprendeu muito numa passagem aqui pela Terra, você ganha um brilho tal que talvez não precise mais de corpo de matéria, porque no fundo nós somos energia eletromagnética, não é? Se você pegar um tecido, né, um tecido do pulmão, que era um fragmento do pulmão, né, tá ali, você tem o tecido, você coloca no microscópio, você vai ver a célula. Se Sim, você for olhar essa célula na sua profundidade, aí já não é mais o olho nu, você vai ver que tem proteínas, que tem substância que forma a célula. Se incrível. você for ver as proteínas na sua profundidade, você vai ver que tem prótons, nêutrons e elétrons. Né? Se você for analisar na maior profundidade ainda de prótons, nêutrons e elétrons, você vai ver que tem quark. E isso já é energia. Portanto, no fundo, nós somos energia eletromagnética. E Sim, energia não morre. O que morre é a matéria. O que é da terra vai à terra e o que é de Deus vai a Deus. E o que é Deus? Deus é energia, uma energia suprema, né? Uma energia organizada, um criador, né? Deus não é um velhinho de barba branca com um cajado dizendo tu é vai para o verdade. céu, tu vai para o inferno, né? Há uma energia criadora, uma energia que permite um equilíbrio fantástico na natureza, no cosmos, né? Patunas, o nosso planeta, nosso automóvel chamado Terra, eu chamo de automóvel, porque ele tem uma velocidade em torno do seu próprio eixo, né? É uma velocidade de 1.340 quilômetros por hora. Se Sim, você está no seu automóvel a 90 quilômetros por hora, já é uma velocidade, né? A Terra tem um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo de 1.340 quilômetros por hora. Isto ela completa em 24 horas, essa rotação. Este mesmo automóvel chamado Terra, ele circunda o Sol, né, através de um movimento de translação a cerca de 1.500 quilômetros por hora. 1.500 quilômetros, desculpe, 150 mil quilômetros por hora. A rotação, 1.340. 150 mil ao redor do Sol. Demora 365 dias para completar. Muito bem. É, o Sol, mais os planetas que estão ao seu redor, movimentam-se no espaço a cerca de 800 mil quilômetros por hora. Veja que tudo tem movimento, tudo é tudo. transformação, tudo é mudança. O corpo é mudança. Patuna, você se olha no espelho, eu vi a sua fotografia de 10 anos atrás, e olho agora, eu vejo a mudança. Claro. Mas a mudança é na matéria. No espírito, a mudança é na lapidação, quando você se volta para a lapidação espiritual, se volta aprendendo com seus erros e com seus acertos. Se você não aprende, você tem que repetir o ano, no meu entendimento, não é?
Então, se Sim, você passa, você está no primário, eu sou ainda do primário, ginásio científico, né? Ainda fala assim, quer dizer, se você, na minha época, você estava no ginásio e não passasse na prova, o que acontecia? Repetia o ano. Não é verdade? A gente seguro. repetia. A gente repetia. Então, É do ponto de verdade. vista kardeciano, o kardeciano, se você não aprende numa determinada experiência terrena, Deus te dá a oportunidade de repetir o ano também. E na medida que você vai repetindo o ano, você tende a aprender. Porque se você não aprende, você sofre. E você só não sofre quando aprende. Então, essa energia criadora que nós chamamos de Deus, e que nós, de alguma forma, somos energias consequenciais, vamos dizer assim, não é? É, é, essa energia, elas sintonizam-se positivamente na hora em que há percepção, na hora em que há aprofundamento da reflexão, em que há iluminação de nossa mente, né? Então, no momento que nós nos tornamos pessoas mais com mais consciência, pessoas mais evoluídas, que percebem o que produz felicidade, o que não produz felicidade, a importância do outro, a empatia, nós nos tornamos espíritos superiores. E aí nós somos luz para o outro, né? E nós nos iluminamos mais. Ora, a ONU publica anualmente o ranking da felicidade. Cerca de 140 países, eles apresentam um determinado questionário e estabelecem quais são os países mais felizes do mundo, né? É, e os critérios que a ONU, assim, em rápidas palavras, os critérios que a ONU utiliza para ver se o país é mais feliz do que o outro são o produto interno bruto, né? A quantidade de recursos objetivos e financeiros que o país produz. Segundo, expectativa de vida a nascer. Aqueles países em que a pessoa consegue viver mais tempo é porque tem mais acesso à saúde, tem mais consciência, tem mais tratamento, né? Se você vive num país em que a expectativa, por exemplo, Santa Catarina é 80 anos, Norte e Nordeste em torno de 74 anos, o sul do Brasil de um modo geral, em torno de 76, 78 anos, nós vivemos mais aqui no Sul, mais tempo do que no Norte e Nordeste. Por quê? Nós temos mais acesso à saúde, temos uma série Isso. de benefícios que não tem. Então, expectativa de vida nascer. Terceiro, generosidade. Os países em que as pessoas são mais generosas umas com as outras são países mais felizes. Quarto lugar, liberdade para fazer escolhas. Os países em que as pessoas têm liberdade para fazer escolha são países mais felizes. Em último lugar, em quinto lugar, o critério usado pela ONU é corrupção. Os países em que existe corrupção desenfreada são mais infelizes. Os países em que tem menos corrupção são mais felizes. Então, os países mais felizes hoje na Terra são os nórdicos, né? Então, a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia estão sempre nas primeiras colocações, né? O Brasil até que está relativamente bem, entre 140, está na 34ª colocação, sabe? Apesar de tudo, nós ainda somos um povo feliz. Nós somos um povo alegre, um povo cosmopolita, de modo geral. né? Tem regiões mais sofridas do nosso país, onde há mais violência, mais agressividade. é, Sim. e regiões em que há mais percepção, a criminalidade é menor, assim por diante, né? E tudo depende dessa consciência. E é essa consciência que faz a gente ser um espírito mais elevado ou não. Então, a espiritualidade, ela sendo bem percebida e bem aplicada, ela faz bem à saúde. Tá aí, ó. Tá aí. Doutor, foi bom o nosso papo, muito esclarecedor. Eu acho que tomara que ninguém, me dá o endereço aí do doutor Luiz Alberto. Não, eu quero que você tenha Ora, saúde. olha, o livro que eu lancei agora Ah, é Longevidade Saudável. Ele trata desses tem aspectos aí a que capa, eu acho que você tinha tem. mostrado. Mostra aí a capa para nós Ó, aqui, olha esse aí. livro aqui, ó. Esse aí. Vai É, estar nas livrarias? Onde é que está esse é. livro aqui? Esse livro, inclusive, pode ser conseguido na Amazon. Sabe, Na na Amazon, Amazon. olha aí que bacana, todo Nós mundo. vamos distribuir o Floripa amanhã e nós vamos distribuir gratuitamente para as escolas, Olha que vamos bacana. tentar Eu fazer vi, chegar em gostei. muitos lugares esse livro, sabe? Então, porque É um o projeto que importante, pode ser aproveitado em outros lugares também. Sim. sem dúvida, ele pode ser um plano piloto. Na Olha aí, verdade, a gente coloca aqui Florianópolis como rumo à Zona Azul, uma claro, Zona Azul de todo longevidade mundo pode fazer a saudável, né? sua. Então, é um livro que trata sobre saúde, não sobre doença.
Às vezes Sim. a gente pergunta para a pessoa como está a sua saúde. Ah, minha pressão está boa, meu pulmão está bom. Não, isso é doença. Eu quero saber como é que está seu sono, como é que está o seu relacionamento, como é que está o seu nível É de verdade. estresse, É como é que está a verdade. sua alimentação, como é que está a sua atividade física, não é? Então, no livro eu coloquei, por exemplo, um índice Floripa de longevidade. Então, o número de passos que você dá por dia, número de degraus, alimentação, quantas por dia, a hora que você vai dormir, tudo isso se conta a ponto. Eu acredito, Patuna, isso que nós começamos agora, eu considero, pela minha experiência e vivência, extremamente necessário. Nós Claro que sim. temos, às custas da Claro. evolução da medicina, né, da ciência, nós temos hoje pessoas mais longevas, não é? E está aumentando a longevidade às custas dessa ação da medicina de forma significativa. Então, nós temos hoje em Santa Catarina cerca de 15% de pessoas mais de 60 anos, né? E está havendo essas pessoas, quando chegam nessa idade, para que elas vivam mais, há uma explosão da sinistralidade nos planos de saúde, que, no meu entendimento, são planos de doença, porque é plano para fazer exame, plano para tratar, não é plano de saúde, é plano de doença. Então, vai haver um colapso dos planos de saúde. Se aumentar muito pessoas idosas, às custas da medicina, isto é, às custas de exame, às custas de remédio, que é como está agora, não é? Às custas de exame, remédio, internação, estamos vivendo mais às custas da medicina, mas nós podemos ver mais às custas da saúde, da boa saúde, tendo cuidados com o estilo de vida. E aí não vai haver colapso do sistema dos planos de saúde, porque cada vez mais os planos de saúde vão aumentar de custo, o seu Não tenha custo vai dúvida. aumentar, porque os idosos vão precisar de mais exames para viver mais, dentro dessa ótica atual, em que você vive fazendo exame, tomando remédio, né? Nós temos que viver cuidando do nosso estilo de vida, né? Vai haver doença, lógico, vai precisar de exame, vai precisar de remédio, vai, mas não nessa proporção que está hoje, que as pessoas estão ficando cada vez mais com dificuldade de pagar plano de saúde, porque a sinistralidade está aumentando muito, né? Então, os planos de saúde, se pensarem bem, vão adotar o meu livro, porque vai ter Olha, menos gente pedindo exame, menos gente, sabe? E aí não, eu imagino, eu tenho aqui, você está vendo aqui no meu braço, uma pulseira, né? Essa sim. pulseira está me dizendo, neste momento, está me dizendo qual é o meu nível de estresse enquanto estou conversando contigo. Ela Olha, diz quantos passos eu dou por dia, se eu subi escada ou não, como foi o meu sono, como é que está meu nível de frequência cardíaca. Essa pulseira diz isso e manda para o meu celular. E eu mando para o meu médico. E ele pronto. consegue avaliar a minha condição. Isso é uma coisa muito importante, mas ainda está desumanizado. Sabe? É, Eu sou de uma formação em que nós não tínhamos pulseira desse tipo, a gente não tinha não. ressonância, não tinha tomografia. Como é que eu descobri a doença? Conversando com o paciente. E um professor me disse certa feita, eu perguntei, doutor, qual é a dica que o senhor me dá para o exercício da profissão? Ela disse, Luiz, olhe e veja, ouça e escute. O paciente está mostrando a sua doença. Aí nós É, fazíamos anamnese, que olhava nos legal. olhos, a gente via os trejeitos do paciente, coletia a história pregressa, história atual, O fazíamos verdadeiro exame médico, né? físico, O verdadeiro médico da família, né? fazíamos exame físico. Quando a É, gente não conseguia descobrir a doença com essas condutas, aí a gente pedia exame chamado complementar, para poder ajudar o diagnóstico. E nós íamos para os livros estudar que doença era mediante aquilo que a gente. Né? Só que as isso coisas mudaram. Hoje o exame complementar virou o principal. Então você nossa, não precisa nem ir ao médico. Você diz, eu estou com tosse, febre, tal, tal, tal. Não, não vem aqui, já faz o exame, me traz o exame. Não é precisa isso mais aí. olhar no olho, não precisa mais conversar, não precisa É mais bem nada. assim, Né? infelizmente. Fazer E o o quê? idoso, e o idoso hoje está sendo excluído. Eu, por exemplo, estou cada vez mais com dificuldade de trabalhar essas coisas tecnológicas. Então eu peço ao meu filho, me ajuda aqui, como é que eu É, mas acesso é aí? assim, é. Só que o meu filho já está começando a ficar cansado com isso. Então tá vendo o idadismo que a gente chama, né? O idoso está começando a ser excluído. E esse livro aqui busca dar um protagonismo social para o idoso. Então, Legal. esses sistemas tecnológicos todos, com inteligência artificial, eles vão excluindo os idosos. Então,
uma progressão da ciência, ela não pode excluir pessoas. Se ela exclui, tem alguma coisa que tem que ser complementada. Então, o humanismo não pode deixar de existir. É isso. Conversamos bastante, não é? Eu acho que são Tá coisas bom, nossa, úteis. que papo gostoso. Fazia tempo que a gente não tinha essas conversas, né? Isso é muito, isso Obrigado. é muito gratificante. É isso que está faltando na sociedade, doutor Luiz Alberto. Exatamente. É Olha, toda esclarecimento. sexta-feira, só para dar uma notícia para os seus seguidores, toda sexta-feira, aliás, todo sábado, o ND+, o jornal, tem uma Sim, coluna minha sobre longevidade saudável, olha aí. Tá sobre bom. estudo de vida. Tem uma coluna, toda sexta-feira sai uma coluna no Floripa Amanhã, aí eu tenho um artigo sobre Que bacana. longevidade. ND+. Bacana. Isso, Valeu, exatamente isso. doutor. Muito obrigado. Obrigado. Foi Forte muito bom abraço. estar contigo. Prazer te ver depois de bom tempo. Aliás, te vejo nos vídeos que você faz, Mas muito bons. o contato pessoal ninguém pode abrir mão disso, né? Não tem É energia, verdade. energia Isso, diferente. Então, muito isso mesmo. obrigado, um forte abraço e espero que todo mundo siga essas recomendações que o senhor bem lembrou. Um médico experiente, vira um ano da formação dele, quase 60 anos atrás, nossa, 50 anos aí de experiência. 53 anos, né? Então, tá aí. Obrigado, doutor. Um forte abraço. Até uma próxima Forte oportunidade. abraço. Obrigado, Tchau. Diego. Tchau, tchau. Ô, papo bom. Papo de saúde é sempre importante e a gente fica, às vezes, percebe coisas que a gente não sabia, né? Então tá aí. Vamos lá, vamos nos cuidar, né? Os avisos estão dados, cada um e cuide de si agora. Fraterno abraço, feliz sempre, até a semana que vem. Tchau.